Levanta suas mãos. Adora o Senhor agora com os seus lábios. Deus está aqui. Deus está aqui. O lavanada cheire candela manasio. La manana nasia na lagoa. Oh, la mana shibirianda la dana. Yeah, yeah. La nana sianda la corabash. Deleite-se na presença dEle. Oh. Assume o lugar da intimidade. Assume o lugar dos filhos. Os filhos da intimidade. Manasia na loucura balache. Santo nesse ambiente onde somente tem acesso os filhos, o lugar da mais íntima intimidade, o lugar da presença, o lugar da Shekinah, o lugar da misericórdia.
com o seu coração. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Repita isso para você mesmo ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga isso ao Senhor. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Doce presença. Honramos tua presença, Jesus. Doce. Aleluia. Honramos tua presença, Jesus. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Pai, nessa noite nós curvamos o nosso coração diante daquele que é o único Deus. Erguemos as nossas mãos diante do teu santuário nos céus e como filhos declaramos: Abba, Pai, Paizinho querido, nós te amamos, nós exaltamos o teu nome, nós falamos mais alto que tu és o nosso Deus, tu és a nossa fonte, tu és a nossa Shalom, tu és Emanuel, tu és o Deus presente. Te bendizemos, Pai, porque enquanto te adoramos, o Senhor vai adiante de nós. E agora mesmo, pelo poder que há no teu nome, Senhor, que o poder sarador de Cristo Jesus encha este lugar com a cura que vem do trono de Deus. Agora mesmo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se alguma enfermidade tem assolado a sua casa, tome agora posse pela fé e declare: estou curado. A tua presença, tu és Jeová Rafá, eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Nós reconhecemos esta graça que está sobre nós e te bendizemos o nome, te bendizemos o nome, Senhor, te bendizemos o nome, no nome daquele que venceu a morte, no nome daquele que venceu a principados e potestades, no nome daquele que nos redimiu para uma nova e viva esperança. O seu nome é Jesus, a quem aplaudimos nessa noite e bendizemos com os nossos votos. Exalte, exalte o nome dele. Oh! Aleluia. Glória a Deus. Diga para 3 pessoas: Deus sempre é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Ah, você tem algo aí dentro de você para liberar bem forte. Vamos lá, gente. Glória a Deus.
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E tudo no seu santo monte diga glória. Aleluia. Glória a Deus. 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 Esse foi o primeiro som dos céus a anunciar a manifestação do Filho de Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Oh, glória a Deus. 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 O diabo tentou receber esse louvor, meu e seu, mas nós não damos a ele. Nós declaramos nessa noite: te damos honra, te damos glória, teu é o poder para sempre. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Vai tocando essas vidas. Vai tocando nelas. Vai tocando nelas. Enquanto você glorifica o nome do Senhor, começa a ser tocado pelo poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Vamos, vamos. Aleluia. Essa é a casa de Deus, a morada do Altíssimo. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, yebebereshe ne manarra dalla corrabarashe, abacadalashes. Ai, acadala bababarashe tele babababa. Chega a hora. Chegou dos verdadeiros e autênticos adoradores adorar ao Pai. Os filhos diante do Pai nesta noite. Você é filho. Exalte aquele que é
vivo, dê a Ele a glória, dê a Ele a honra, dê a Ele o louvor. Pouca coisa é necessária. Pouca coisa é necessária. Pouca coisa. Para sempre, amém. Aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Sempre amém. Te damos Poder para sempre, amém. Prossiga. Aleluia. Pai, esse é o acampamento dos filhos. Os filhos que reconhecem a sua fonte de sustentação e de amparo. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Oh, sim, Deus. Aleluia. Vamos, igreja, as palmas, é! Alegre-se diante do Rei da Glória, te damos, te damos. Aleluia. Aleluia. Até que os céus se rasguem, até que a glória desça. Oh, aleluia! Estenda a sua mão para quem está próximo de você, toque nele agora.
Toque nele agora e libere a unção que está sobre você. Somente isso. Diga para quem está do seu lado: eu libero a unção. Eu libero a unção e o poder do Espírito que está sobre a minha vida. Eu libero sobre a sua vida. Eu compartilho com você atos de justiça nessa noite. Eu compartilho com você fé. Eu compartilho com você a unção e o poder do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, receba nessa noite. Receba nessa noite. Receba nessa noite. Quando o corpo se reúne, quando o corpo se ajunta a uma unção, há uma soma de unções, para que haja uma liberação profunda do reino do Espírito. Receba agora nessa noite. Aleluia. Sim, Deus. Sim, Deus. Recebe, 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 recebe. Libera, dá, transfere, toca, ministra, constrói. Perceba Deus agindo por meio do corpo. Vamos. Não fique olhando para frente como se algo maior estivesse diante de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Queridos, no mundo espiritual houve uma debandada de capetas, de demônios. A minha filha Ellie que usa essa expressão, barata voa. Sabe quando dá aquela confusão, que todo mundo corre para todo quanto é lugar e um vai se esbarrando no outro, apavorado porque querer sair daquele lugar? Eu creio que nessa noite, não nesse lugar, mas no mundo espiritual, daquilo que está envolvendo não somente a sua vida, mas cada uma realidade e circunstância. Aleluia. Diga: hoje houve liberação no mundo espiritual. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.
Eu já nem sei mais o que eu tenho que fazer aqui. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio que nós servimos um Deus que é vivo. Quem está vivo se manifesta. Quem está vivo se expressa. E mais ainda, quem está contagiado pela presença do Espírito não se contém em si mesmo. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Diga: eu recebo, Senhor. Diga: tudo que foi liberado nessa noite do teu trono sobre a minha vida, diga: eu recebo, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos trazer diante do Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. Só que eu quero que você saia do seu lugar não caminhando, saia do seu lugar dançando, pulando, saltando na presença do Senhor. Vamos lá, eu quero ver essa banda aí agora mandar ver, em nome de Jesus. Vamos lá, calma aí, ninguém saia do seu lugar, eles vão começar. Já começou? Eu não estou ouvindo. Aleluia, glória a Deus. Oi, tem um menino perdido aqui. Ah, achou o pai. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Isso. Suas águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em suas mãos me segurar. Vento sopra forte, suas águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Essa alegria não vai mais sair. 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 Vocês! De dentro do meu coração. Mais uma vez. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. O quê? De dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força.
Estenda suas mãos assim. Pai querido, nessa noite, a tua provisão tem um peso, e que o peso da provisão do Senhor seja liberada sobre você, seja liberada sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que toca a tua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Que o exercício da fidelidade, da honra ao Senhor nos teus dízimos e ofertas, tragam sobre você, como a palavra diz, uma medida multiplicada, sacudida, recalcada e transbordante. Com a medida que você medir, Jesus disse, assim também vos medirão. Que essa noite, o medir de Deus sobre a sua vida seja intenso, pela medida da honra que você tem dado a Ele. Seja abençoado em o nome do Senhor Jesus. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Tome seu lugar, querido. Glória a Deus. Eu preciso fazer Vamos lá. Nós estamos em dezembro, né? Dezembro é marcado como o mês das festas, né? O mês de muitos eventos, muitas celebrações, muitas compras, enfim. É um momento onde há um exercício bem intenso nesse nosso funcionamento financeiro. E tudo isso é bom, tudo isso é legítimo, não há nada que seja equivocado e errado, desde que não seja esse ato um ato de idolatria, simplesmente pelo ter, pelo comprar, pelo desejar alguma coisa, mas acima de tudo uma certeza, uma confiança de que Deus é o seu provedor em toda e qualquer circunstância. Mas a palavra também nos ensina que nós devemos olhar para aqueles que nada possuem. E eu queria aqui convocar aos irmãos, para no próximo domingo, nós fazermos aquela medida bem consistente, de trazermos mantimentos que, uma vez recebidos, serão distribuídos para famílias carentes, né, que muitas vezes nós acabamos recebendo ou tendo a oportunidade de conhecer nas manifestações evangelísticas da igreja. E é uma forma da igreja não apenas abençoar com proclamações, com palavras, mas também com essa ação concreta que é a liberação de parte daquilo que Deus tem nos confiado. Então eu convido você para domingo que vem à noite, você trazer as suas sementes, né? De preferência, né? Alimentos não perecíveis, né? De preferência não, alimentos não perecíveis. Não adianta trazer iogurte que vai estragar, porque pode ser descuidado na guarda, mas nem, enfim, produtos que possam ser de alguma forma deteriorados, mas principalmente feijão, arroz, açúcar, farinha, essas coisas vocês, óleo, café, leite em caixinha, né? E essas coisas que você então sabe, vamos trazer, né? E vamos anota lá na agenda do seu celular, anota lá, enfim, em algum lugar que você, antes de sair de casa no próximo domingo, você possa identificar, para que a gente então traga nesse próximo domingo, para que a gente tenha o tempo suficiente e hábil para distribuir isso para famílias carentes. Amém, queridos? Posso ter aqui uma grande colheita? Amém, glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Aleluia. Livro de Gênesis, no capítulo 17.
eu quero ler com você a partir do versículo de número 9. Livro de Gênesis, capítulo 17. Aqui está presente o texto que fala quando Deus, ele, através de Abrão, Deus institui a circuncisão. E o versículo 9 diz, Deus falando para Abrão: de sua parte, disse Deus a Abrão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Diga descendentes. O que são descendentes? São filhos. Então Deus olha para a nossa descendência. E nós precisamos aprender a olhar como Deus olha quando se trata das relações paternal e filial, da relação de pai e filho. Precisamos prestar bastante atenção. Que toda a Bíblia, na verdade, tem um único relato. Deus se manifestando como pai e o filho se manifestando na terra. E essa relação entre o pai e o filho, entre o Deus Pai e Cristo Jesus, é um princípio que começa a ser falado a Abraão lá no passado, como nós estamos lendo. E o versículo 10 está dizendo assim: esta é minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Deus está falando isso para Abraão, porque através de Abraão, Deus iria levantar o seu povo. Quantos aqui são povo de Deus? Aí você pode estar entendendo, mas pensando, mas então eu preciso ser circuncidado? Calma aí, você vai entender e aprender alguma coisa. Versículo 11. Deus continua dizendo e usando essa expressão: terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias, diga 8 dias. 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Quantos aqui sabem que nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus? E o Senhor continua dizendo: qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a aliança. Bom, aqui a gente vê o primeiro, na verdade, relato mais contundente, falando a respeito da circuncisão. A circuncisão foi um sinal que passaria a fazer parte do corpo de todos aqueles da descendência de Abraão. Então, todos os filhos de Abraão, e aí especificamente falando a respeito do povo judeu, ou do povo de Israel, trariam no seu corpo uma marca, a marca da circuncisão. Você lembra que nos dias de Moisés, quando sai aquele decreto para que todos os meninos fossem mortos, a mãe de Moisés, ela manda que a sua filha pegue o seu irmão mais novo, Moisés, e o colocasse naquela cesta e o coloca no rio, o rio Nilo, onde ali próximo a princesa, a filha de Faraó, se banhava. E o texto diz que quando ela pega aquela cesta e toma aquela criança nas mãos, o texto diz que ela reconhece que era um hebreu.
Como pôde ela reconhecer um hebreu? Senão pelas marcas da circuncisão. Porque todo aquele que era nascido da descendência de Abraão, e aí já estamos mais à frente na história, já estamos nos dias de Moisés, era marcado, todo aquele do sexo masculino, com a marca da circuncisão, que é o corte da carne do prepúcio. Isso se torna uma marca, mas precisamos entender que ali Deus estava trazendo um sinal de aliança. Porque no ato da circuncisão, não apenas uma marca era carregada no corpo, mas também uma marca se tornava legítima no mundo espiritual, que revelava que aquele que trazia aquelas marcas tinha uma aliança com Deus. Quando você for ler as páginas da sua Bíblia, não precisa abrir, apenas ouça. Quando Paulo escreve lá na carta que a igreja aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 11, Paulo diz, nele, e aí está falando a respeito de Cristo, o Filho de Deus, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então veja que aquele sinal físico no corpo dos descendentes de Abraão chega e se manifesta também no corpo físico de Cristo. Só que Paulo aqui faz uma abordagem mostrando que não era a conexão na aliança que foi estabelecida por meio do sangue derramado de Cristo, não foi a marca física no corpo de Cristo que nos tornou conectados à aliança com Ele, mas sim pela circuncisão, ou seja, pelo sinal profético, pelo sinal no mundo espiritual, onde a circuncisão, não da carne do prepúcio, mas a circuncisão do nosso coração, nos conectou à mesma filiação que Cristo tem com o Pai. Uma coisa importante a gente entender, quando aqui no livro de Gênesis, quando Deus está se revelando a Abraão, Ele traça algumas marcas que deveriam ser obedecidas de geração em geração, quando Ele declara que essa marca da circuncisão seria sobre o menino, porque falava do governo, falava da autoridade que Deus estaria delegando. Isso não significa uma posição inferior da mulher, não significa uma posição de não aliança da mulher, mas Deus está mostrando com isso que através da aliança que Ele estabelece na marca da circuncisão com os homens, aquilo apontava para a chegada do homem Jesus, que entraria na terra sem pecado. E quando Jesus também é circuncidado, ele também, os seus pais, estão obedecendo plenamente a aliança que Deus havia estabelecido na sua ordenança nos dias de Abraão. E é muito interessante que há uma declaração muito clara, muito forte, quando diz o tempo que deveria ser estabelecida esta aliança. Não seria no primeiro dia de nascimento, nem no 7º dia de nascimento, mas seria no 8º dia do nascimento. Diga, no 8º dia. E é claro, você pode pensar, mas por que no 8º? Porque 6 dias Deus cria os céus e a terra, e tudo que nele há, cria o homem. E no 7º dia, no Shabat, no primeiro ciclo na terra, Deus descansa da obra da sua criação. Mas a partir do 8º dia, o que é o 8º dia? É o primeiro dia depois do primeiro ciclo. Quem completa esse primeiro ciclo? Quem realiza nesse primeiro ciclo? O Pai. Mas vem o próximo ciclo, que é o primeiro dia, então, da próxima semana, que é o 8º dia, e nesse 8º dia, então, é o dia da marca da circuncisão. Da circuncisão de quem? Da circuncisão dos filhos.
revelando assim que Deus estaria gerando na terra um ato de proclamação que hoje nos afeta, mas desde os dias de Abraão, em cada geração vem sendo repetida até chegar em Cristo e através de Cristo chegar em nós. 7 dias Deus constrói, Deus realiza, Deus faz como Pai, mas chega o 8º dia, que é o primeiro dia de um novo ciclo, Ele libera esta graça, essa unção e esse poder para os filhos conectados à aliança com o Pai. Então a circuncisão, quando a Bíblia fala da circuncisão, ela está falando do ato mais belo, mais tremendo de relacionamento entre um pai e um filho. Queria que você fosse na sua Bíblia para Lucas capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, e nós vamos ler mais alguns outros versículos, quando Jesus também é circuncidado. Lucas, capítulo 2, e vamos ler algumas partes desse texto. Diz assim, esse texto, verso 25 do capítulo 2 de Lucas, diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, ou o Messias, ou o ungido do Senhor. E movido pelo Espírito foi ao templo quando os pais, e aí os pais de Jesus, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara. E o que exatamente a lei ordenava? Que ali no 8º dia aquele menino fosse circuncidado. Quem leva o filho para ser circuncidado? Era o pai. A autoridade mais tremenda, mais poderosa, mais capaz de transferir a graça da aliança, seria através da relação do pai com o filho. Se você perceber, em toda a Bíblia ela está carregada de fatos, de momentos, de ambientes que sempre vão revelar essa declaração da relação de pai e o filho. E o que era o prepúcio? O prepúcio é a extremidade, é a pele que recobre o órgão genital masculino. O que é o órgão genital? É o lugar mais íntimo, como o próprio Paulo fala isso, quando ele fala a respeito dos nossos membros, e aqueles que são considerados não tão bonitos e belos, no sentido de serem expostos, mas que são preservados, que são guardados. Paulo fala desse ambiente como um ambiente da intimidade. Então, a genital, a circuncisão, o ato da circuncisão, era o ato onde o pai tocava no lugar mais íntimo do filho, de uma criança, de um menino. Mas o que Deus quer apontar com isso? Nesse ato físico, Deus quer mostrar para mim e para você que Ele quer construir na terra homens que sejam formados, que tenham uma identidade de pai, porque somente pais é que são capazes, e eu estou falando não apenas pais do sentido biológico, mas eu estou falando de pais no sentido daqueles que trazem destino para a vida dos filhos diante de Deus. Esse é o maior propósito de Deus ao levantar homens da terra, para que sejam homens que cumpram a sua paternidade. E o que são esses homens? São aqueles que forjam, são aqueles que formam a identidade para o seu filho, no sentido de tocar no lugar mais íntimo. Isso está falando de um relacionamento. O ato da circuncisão não apenas falava do sangue derramado na marca do corpo, mas também falava do ato da maior e mais profunda intimidade entre um pai e um filho.
no ato onde havia a circuncisão. Era o pai que levava o filho até o sacerdote. E ali o pai, ele tinha aquele contato que no primeiro momento pode ser olhado como um momento rude, um momento de dor, mas é um momento que se está estabelecendo marcas na vida, no corpo daquela criança. Irmãos, quando nós olhamos e trazemos isso para os nossos momentos, para os nossos tempos, nós vemos a quantidade de filhos nessa geração sem a referência de pais. Porque pais são aqueles que são instrumentos de Deus para trazer informação, não apenas a formação intelectual, mas a formação no sentido desses filhos serem autenticamente filhos que amem ao Senhor, que tenham o temor de Deus. E isso faz com que esses filhos então estruturados amem ao Senhor. Então filhos maduros, filhos que aprendem a ser filhos, serão bons maridos. Quem não aprende a ser filho, nunca vai ser um bom marido, ou terá extrema dificuldade de manifestar essa relação de autoridade. Quem não sabe, quem não aprendeu a ser filho, terá imensa dificuldade de ser pai. E é quanto isso a gente vê em todos os lugares, em todos os momentos, as circunstâncias, na igreja em si, de filhos que não têm referência da sua paternidade, não têm referência nos seus pais, que não transmitem a eles a identidade de filhos maduros. Mas há uma graça que Deus já liberou sobre cada um de nós. Há uma graça do poder de Deus que está sobre nós. Há uma graça desse ato da circuncisão. E como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, é uma igreja de pais e filhos. De pais maduros que tomam filhos e ensinam eles no caminho do Senhor. E não há como se construir um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de autenticidade, sem que a gente toque na intimidade. As pessoas vivem em relacionamentos extremamente superficiais. Tem muitos amigos, tem muitos relacionamentos, mas são poucos que tocam na sua intimidade. Porque esse é um lugar reservado somente para os pais. Pais maduros são aqueles que trazem favor de Deus sobre os seus filhos, trazendo sobre eles a identidade de Cristo Jesus. Quando o Senhor nos torna uma igreja, é uma igreja de pais e filhos. É uma igreja que carrega uma graça. A palavra de Deus a todo momento mostra Jesus como filho, revelando para mim e para você o que é ser um filho de Deus. Já falei aqui em uma das ministrações, mas algumas coisas vocês vão ouvir já algumas vezes repetidas. Aquilo que nos conecta a esta fonte, desse lugar da intimidade, para que haja essa legítima transferência, essa legítima formação, é necessário que sejamos como filhos semelhantes a Jesus. A maior identidade que eu e você podemos carregar, que nos habilita, que nos autentica como filhos de Deus, é o nível de submissão que temos à paternidade que Deus nos deu. Jesus viveu isso. Ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, Jesus na terra revelou que ele, sendo Deus, Paulo vai dizer que ele, como filho,
aprendeu a obedecer. E esse aprendizado foi direto com o Pai. Mas o que Jesus quer trazer ali, Ele quer mostrar que a sua vida como um homem na terra, como filho na terra, trazia as marcas do Pai que o legitimou, que o enviou. Então, o que Jesus era, senão o reflexo do Pai. Jesus não era alguém que vivia, que operou na terra autonomamente, fazendo aquilo que ele desejava fazer, mas aquilo que ele fazia, aquilo que ele gerava, estava profundamente conectado às marcas que o seu Pai trazia sobre ele como Deus, e ele como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Todos nós lembramos, quando falamos do sangue de Jesus que foi derramado, pense nisso agora. O sangue de Jesus foi derramado lá na cruz, sim ou não? Todos nós sabemos disso e declaramos: o sangue de Jesus foi derramado lá na cruz. Sim, o sangue de Jesus foi derramado lá na cruz. Mas foi esse mesmo sangue que Jesus também derramou quando ele recebeu as chibatadas sobre o seu corpo. Foi o mesmo sangue que Jesus derramou lá no Getsêmani, quando o seu suor se transformou em gotas de sangue. Foi o mesmo sangue que ele derramou na sua circuncisão. Então o poder da redenção, o poder da marca do Pai no Filho estava sendo gerado, ou foi gerado, não apenas na morte de cruz, não apenas no fim do ministério, mas aqui no começo da história da vida de Jesus na terra, através da sua circuncisão. Sabe como você vai viver e romper e alcançar êxito em todas as áreas da sua vida? Quando você aprender a viver como filho. Não existe autonomia no corpo de Cristo. Nenhum membro pode funcionar independentemente. Nenhuma parte do meu corpo ou do seu corpo opera sem que nele haja uma marca de aliança que nos conecta a toda uma estrutura de funcionamento, a um centro nervoso central, que é o nosso cérebro, que é a cabeça. E ali todos os comandos são liberados para este corpo. Então, numa relação, é como se a cabeça é o Pai e as partes do corpo são os filhos que se submetem. E quando isso acontece, esse corpo caminha saudavelmente, esse corpo caminha seguramente. Meu amado, é a mesma coisa. Muitas vezes nós recebemos uma influência mais religiosa do que bíblica, de que somos membros da igreja, no sentido meramente de adesão, no sentido meramente de conexão a um ambiente, conexão a uma estrutura musical, conexão a luzes, conexão a coisas físicas. Mas a nossa maior conexão é aquilo que nos dá de fato a legitimidade de prevalecermos contra potestades e principados. É quando nós estamos ligados à paternidade. Você lembra, você sabe disso, que a tentação de Jesus começa com Satanás dizendo: tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E o que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. É o que ele está dizendo: eu não vou viver das necessidades impostas pelas circunstâncias, eu vivo de toda palavra que procede do meu Pai. Isso pode aplaudir ao Senhor. Mas o que você entende e recebe nesta noite, isso precisa se tornar vivo na sua vida.
Os nossos relacionamentos não podem ser meros relacionamentos de comunhão. Comunhão é bom. E na verdade, na maioria das vezes, a comunhão se dá nos ambientes, ou ela se torna um ambiente onde tudo é favorável. A gente brinca, a gente pula, a gente dá risada, mas nos momentos mais difíceis, aí é que você conhece se você tem uma paternidade. E aí que você conhece se você tem um pai. É aí que você reconhece se você é um filho. Jesus muitas vezes, Ele deixou para nós a revelação do que é ser um filho. Que humanamente se deixou ser circuncidado. No ato da circuncisão, ali estava a legitimidade de Jesus operar na terra como filho de aliança. Ser um filho de aliança é alguém que é marcado pelas mãos da sua paternidade. Esse ato não é um ato de muitos, ainda que o grande trabalho no Espírito, ou do Espírito, é nos aperfeiçoar. E para isso Jesus deu aquilo que é Ele mesmo, nos ofícios ministeriais da igreja. Para que todos nós cheguemos à maturidade. O que é a maturidade? É sermos autenticados como filhos maduros, filhos perfeitos do Pai. E que são os filhos? Filhos são aqueles que ouvem a voz do Pai. Eu digo para você nessa noite, entenda no reino do Espírito. Você precisa aprender a se deixar ser tocado nos lugares mais íntimos da sua vida. Eu tenho um filho homem. E o meu relacionamento com o meu filho é um relacionamento de profunda, mas muito profunda, de aliança. Nós não precisamos escolher palavras para revelar aquilo que está no nosso coração. Até no nosso olhar. Até no ouvir do som, do timbre da voz, a gente pode reconhecer se algo está bem, se algo não está bem. Sabe por quê? Porque a barreira, a parede da inimizade, já foi rompida, já foi rasgada. Meu querido, quando o véu se rasgou de alto a baixo, o que isso quer nos mostrar? Temos acesso agora ao Pai. Sim, temos acesso a esse lugar da intimidade. Temos acesso a esse lugar, como nós cantamos. Eu sei que posso falar e eu sei que você pode me ouvir. Jesus mesmo, muitas vezes, Ele disse isso. Pai, eu sei que Tu sempre me ouves. Mas digo isso para que eles creiam em mim. Porque eu e o Pai somos um só.
Queridos, nós estamos no último mês desse ano. E todos nós sabemos, em todos os níveis, foi um ano extremamente trabalhoso. Mas a palavra do Senhor diz que Ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Diga, eu verei. Esse ano tem sido um ano de aprendizado. Um ano de aprender a ser filho. Um ano de aprender a ouvir. Um ano onde nós precisamos estar mais prontos a ouvir do que a falar. Um ano de reflexões. Um ano de posicionamento. Um ano de afirmação naquilo que são as bases, as colunas daquilo que é uma igreja chamada segundo o plano e o propósito de Deus. E você não pode imaginar o que está vindo por aí. Cutuca seu vizinho e diga assim para ele: vem um grande som de abundante chuva. Aleluia. Esse é um ano que Deus está expondo as intimidades dos filhos. E aí existem aqueles filhos que dizem: Pai, tudo que é teu é meu. Pai, não quero fazer a minha vontade, e sim a vontade sua. Pai, eu entendo a sua autoridade sobre esta casa e me submeto. O diabo pode trabalhar e ele trabalha 24 horas por dia. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Você pode dizer isso? Maior é aquele que está comigo. Aleluia. Durante 40 anos, o povo caminha pelo deserto. Deus chama Moisés ao Monte Nebo. E diz para Moisés: Moisés, olha a terra, contempla. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, tu não colocarás os pés na terra. Pouco tempo depois, ali naquele lugar, Moisés morre. Mas a Bíblia diz que depois desses dias, Deus já estava preparando o filho maduro que sucederia ao inigualável Moisés. E Josué é aquele que conhece, sabe o poder de uma aliança. E a Bíblia diz que chegando diante do Jordão, Josué chama todo o povo. Toda aquela geração que havia nascido naqueles 40 anos no deserto, que não haviam sido circuncidados. Você imagina
Ali havia crianças, ali havia jovens, ali havia anciãos. Moisés e Josué sabe que somente vão possuir a terra os filhos que têm as marcas da aliança com o Pai. E ele chama todos e ele diz: façam facas de pedras. A gente não teve anestesia, não teve band-aid, não teve mertiolate. Mas Josué diz: quem quer entrar e possuir, tragam as marcas de aliança. Quantos querem entrar e possuir? Você pode imaginar se eu e você estivéssemos lá e recebêssemos esse comando? Talvez a gente, espera aí que eu vou ali comer uma pizza e volto. Talvez eu, alguém de vocês, algum de nós diz assim: o quê? Isso dói. A dor de ser marcado como filho pode ser grande, mas a recompensa de ser filho é a posse daquilo que Deus prometeu. E agora eu pergunto a você que conhece a Bíblia: todos eles foram circuncidados. Quantos dias eles esperaram até que fossem curados? 7 dias. No 8º dia, eles marcharam e tomaram posse da Canaã que Deus havia dado desde a promessa nos dias de Abraão. 7 dias. É um ciclo. As marcas da paternidade se tornam marcas para sempre. Alguém pode fazer uma cirurgia, por exemplo, de vasectomia, e depois é possível, dependendo de como foi feita, ser revertida. Mas ninguém consegue reverter, alterar ou anular as marcas da circuncisão. Tem um poder que no ano de 2019, e nós estamos só preparando o terreno. Irmãos, hoje nós tivemos uma reunião do presbitério que começou 9 horas da manhã e terminou quase 3 horas da tarde. Quem estava lá sabe o que aconteceu. Quem estava lá viu a circuncisão. Quem estava lá viu as marcas da herança. Mas aquilo que aconteceu lá vai inundar. Onde estão os filhos de Deus? São aqueles, Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. E às vezes nós associamos apenas as marcas do sofrimento que Paulo experimentou por conta de ser ele
um apóstolo enviado às nações. Mas as marcas que Paulo trazia no seu corpo eram as marcas do que é e do que significa pertencer, estar conectado a uma herança, a uma aliança, a uma paternidade. E como filho, apesar de toda a sua eloquência, apesar de toda a sua plenitude de capacidade, apesar de ser o homem que aprendeu através dos maiores mestres do judaísmo daqueles dias, ele se submeteu a Barnabé. Você vai ver nos relatos, e aqui eu estou terminando, que no começo dos relatos, onde Barnabé toma para si, no sentido de cuidar, de imprimir sobre Paulo essa maturidade, apesar de Barnabé saber que estava lidando com um homem de uma capacidade, de um conhecimento extremamente maior. Você vai ver nos relatos, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Mas chega um momento onde se levanta a maturidade de Paulo. E a partir daquele momento, você vai ver Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. O que isso revela? Revela que há um processo de Deus na minha vida e na sua vida, que nos elege, que nos levanta, que nos posiciona como filhos maduros, para assim então cumprirmos o propósito que Deus estabeleceu na face da terra, onde não há demônio, onde não há oposição, onde não há inferno, onde não há nada neste mundo que vai impedir a manifestação dos filhos de Deus. Vem a hora, já chegou, dos verdadeiros adoradores, que são os adoradores, não são os cantores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que têm um coração de filho. Esvaziar-se. Eu estou olhando, estou vendo uma multidão de filhos que vão se levantar. Irmãos, o que nós vimos acontecer hoje ali são rabiscos, como diz a Bíblia, são sinais do que vai se espalhar sobre todos aqueles que disserem: toca na minha intimidade, circuncida, remove o que precisa ser removido, para que tudo aquilo que de mim for gerado, seja gerado pelas marcas de um filho maduro para Deus na face da terra. Que Deus seja contigo, que Deus abençoe a toda a tua casa, a toda a tua família nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Abre a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, e no capítulo 13, queria convidar os nossos pastores, nosso presbitério, que por favor assuma seus lugares. Nós vamos cear juntos. E eu queria que você estivesse atento. Se você tem a sua Bíblia, por favor, pode abri-la. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar,
Vamos ler juntos? Está aí na tela? Vamos lá. 1, 2, 3. Ainda. Sim, continua. Avance. Aleluia. Sabe de quem 1 Coríntios está falando? Está falando a respeito do filho maduro. Está falando a respeito de Jesus. Mas está falando de mim e de você, que seremos tocados, que estamos sendo tocados, e o nosso coração sendo cada vez mais preparado, as nossas intimidades sendo tocadas, a circuncisão se estabelecendo, para que se levante em mim e em você o que é perfeito. Agora vemos por um espelho, mas a palavra diz que nós veremos face a face. O que é vermos face a face? São os filhos maduros diante do Filho de Deus, daquele que nos trouxe, daquele que traz, daquele que trará uma identidade perfeita, para que nós de fato vivamos honradamente como filhos de Deus na terra. Eu queria que você agora levantasse a sua voz e agradecesse ao Pai pelo poder da circuncisão do sangue de Jesus, que marcou a sua e a minha história, que tem construído na minha vida e na sua vida um novo modelo de vida. Espírito Santo de Deus, assim como você operou em Jesus, opera em cada um de nós, se eu te peço. Como Paulo deixou para nós o registro. Há um tempo de ser menino, mas Paulo diz que chega um momento que por mais que achemos que estamos crescidos, muitas vezes identificamos em nós posturas, comportamentos de meninos. Mas chegará o momento
onde os filhos maduros, já chegou esse tempo, estão se levantando sobre a terra, estão se levantando nesta casa, para oferecer diante de Deus a justa homenagem ao seu nome, ao seu poder e à sua glória. Pai, muito obrigado, porque naquele dia Jesus partiu o pão. Naquele dia Jesus, como filho maduro, entregou o pão às mãos dos filhos. E assim, de mão em mão, a maturidade sendo liberada, o corpo maduro de Cristo, do Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, do Cordeiro pronto para entrar num novo nível de ação e de conquista, foi repartido naquele dia de Pessá, da Páscoa. Senhor, nesta noite, num ato extremamente sobrenatural, Pai, que o pão que está partido aqui, que há poucos momentos era parte de um único pedaço, mas agora repartido em muitos pedaços, mas é o mesmo pão, é a mesma essência. Pai, no nome de Jesus, que esta noite, Senhor, no ato de participarmos da ceia, que sejamos ministrados pelo Filho maduro de Deus, que nós recebamos a unção, a coragem, a disposição, a graça, o favor, a ousadia de vivermos como os filhos maduros que honram ao Pai. E que sejamos profundamente abençoados. É a oração que eu faço. E todos aqueles que recebem, digam amém. Eu convido você a sair do seu lugar. E debaixo desse entendimento, venha e receba o pão. Receba num ato simbólico nesta noite, mas vivo e real dentro de você, o corpo do Filho maduro de Deus. O sangue da circuncisão, o sangue do Getsemane, o sangue das feridas de Jesus, o sangue completamente derramado do Calvário, representado no vinho que está às suas mãos. Receba nessa noite também o toque do poder da aliança de Cristo Jesus sobre você. E no ato da ceia, receba também sobre você o poder sarador, o poder do milagre, o poder da graça, o poder para que você viva e seja o autêntico Filho de Deus na terra. Como eu amo seus caminhos, lindo Jesus, será tamanho, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou
de Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar? Tudo que tu és. Você me libertou e me curou. E o que posso te dar? Tudo que tu és. Você me libertou. Crucificado, morrestes por mim. Crucificado, morrestes por mim. Declara, igreja. Jesus, crucificado, morreste por mim. Crucificado, morreste por mim, Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos, Jesus.
Filhos que pelo teu Espírito te chamam de Abba, Abba Pai, Paizinho, Pai que amamos. E Pai, nesse momento, nessa noite, nós te pedimos, Senhor, constrói em nós o entendimento, constrói em nós a profundidade, Deus, da aliança, da filiação. Tira de dentro de nós, Pai, todo conceito, todo ensinamento, toda construção que não é plena, que não é original, que não é pura, Deus. Em nome de Jesus, nós decidimos, Pai, fechar os nossos olhos, Pai, para qualquer outro entendimento e abrir os nossos olhos, Deus, para entendermos que somos teus filhos, para entendermos que o Senhor é nosso Pai e para entendermos que essa filiação passa pela maturidade desse filho que é capaz de discernir a tua voz nessa terra, que é capaz de discernir aquele que carrega a tua voz, aquela que carrega a tua voz, aquele a quem eu tenho que me conectar, aquele que eu tenho que me achegar, Pai. E nós te agradecemos, Pai, por tão grande obra de salvação do teu filho Jesus, o filho maduro, o exemplo, o padrão de filho que todos nós vamos seguir e vamos alcançar, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por essa consciência se tornando prática na nossa vida, Deus, de filhos que te amam, de filhos que entendem a tua paternidade, de filhos que sabem de que família pertencem, de filhos que sabem da onde é a sua origem, de filhos que sabem da onde foram gerados, que filhos que sabem qual é a sua linhagem, de filhos que têm raízes, de filhos que têm um local, uma casa, de filhos que não são órfãos, de filhos que não estão perdidos, de filhos que não são independentes, de filhos que sabem qual é o seu sobrenome, de filhos que se sabem, aqueles que são mais maduros e aqueles que estão sobre eles. Obrigado, Deus, por essa consciência e pelo teu Espírito construindo isso em nós, em nome de Jesus. Amém.